nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Jesus a todos. Meu nome é Vicente e Deus me chamou nesse tempo para coordenar o Ministério de Música e Artes do Estado de Goiás. E é uma alegria grande poder partilhar com vocês nesse workshop do Ministério de Música e Artes. Primeiro encontro, e eu penso que é o primeiro encontro de vários outros encontros que teremos, com a graça de Deus. E o tema deste ensino é valorizando o chamado do ministro do Ministério de Música e Artes. Repito mais uma vez, valorizando o chamado do ministro do Ministério de Música e Artes. Eu estou falando do meu chamado, eu estou falando do seu chamado. É importante que eu e você tenhamos consciência que a partir de mim e de você precisamos valorizar este chamado que Deus faz a cada um de nós. Assim sendo, teremos a consciência que a responsabilidade que nos é dada é grandiosa e ela é nobre também. Então, para iniciarmos, eu convido você a pegar sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículo 13. Porque todo o chamado está ligado à vocação. E toda vocação cristã tem sua raiz em Jesus Cristo. Por isso é importante tomarmos o texto bíblico onde o próprio Cristo chama aqueles que Ele quer. Então, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Quero repetir mais uma vez. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto bíblico faz referência ao chamado dos apóstolos. Logo no início aí vai falar da eleição dos apóstolos. Então o nosso chamado é uma eleição ligada ao chamado original feito a Deus, a Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus e ele foi escolhido para cumprir uma missão. E em Jesus, eu e você também somos chamados. Daí a necessidade de entendermos que, se ele nos chama, se ele nos escolhe, ele não erra. Jesus não erra ao escolher, mas ao contrário, ele acerta, porque ele chama somente aqueles que ele quer. Então eu e você podemos dizer com toda alegria e com toda convicção: eu fui eleito por Jesus Cristo para fazer parte do Ministério de Música e Artes. Se você puder, repita isso comigo. Eu fui chamado por Jesus Cristo para fazer parte do Ministério de Música e Artes da Renovação Carismática Católica, que é uma grande bênção de Deus para cada um de nós. Repito mais uma vez. Ele chama os que ele quer e ele não erra àqueles que são chamados, àqueles que são escolhidos, àqueles que são eleitos de Deus para cumprir uma missão. E se o nosso chamado, a origem do nosso chamado está ligado a Jesus Cristo, é de extrema importância que a gente entenda que esse chamado, primeiro momento, ele é um chamado específico, que é o chamado feito a todo cristão batizado, a todos aqueles que são batizados, eu, você, o padre, o papa, os coordenadores da renovação, os pregadores, todos aqueles que são batizados, todos nós temos um chamado específico. Pega a sua Bíblia comigo, ainda no Evangelho de São Marcos, vamos juntos lá. Evangelho de São Marcos, no capítulo 16. Marcos 16. Um texto que eu gosto muito mesmo. Um texto que eu gosto muito de pregar. Marcos 16, versículo 15. Olha o que diz a Sagrada Escritura. E disse-lhes. Quem disse? Jesus. Jesus está dizendo mais uma vez aos seus discípulos. Ou seja, Jesus está dizendo a nós. Ele está falando a mim, ele está falando a você. Que chamado específico é esse? Que missão específica é essa que ele tem para cada um de nós? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se voltarmos um pouquinho no versículo 14, vai dizer o seguinte:
Por fim apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que tinham visto ressuscitado. Importante entender que Jesus ele aparece ressuscitado para os seus discípulos, e o texto diz que alguns não acreditaram. O que me vem ao coração quando proclamamos essa palavra, quando meditamos nessa palavra, nesse texto bíblico? Que muitas vezes nós não conseguimos cumprir a nossa missão específica, que é evangelizar. Preste bastante atenção, que é evangelizar. Eu que sou ministro do Ministério de Música e Artes, você que é ministro do Ministério de Música e Artes, a missão específica é evangelizar. E muitos de nós, muitas vezes, não conseguem cumprir essa missão específica por causa da falta de fé. Às vezes a gente acha grande demais a missão. Às vezes a gente acha que a missão é impossível. E a gente duvida que o Senhor nos escolheu para evangelizar. Padre Alírio vai dizer que evangelizar é fazer Jesus acontecer. E às vezes nós duvidamos que nós podemos fazer Jesus acontecer na vida das pessoas. Mas o princípio para que a gente evangelize é que a gente seja evangelizado. Para que eu fale de Jesus, é de extrema importância que eu conheça Jesus. Que eu saiba de quem eu estou falando, ou seja, que eu saiba a quem eu estou anunciando. Eu estou anunciando aquele que eu conheço. E eu conheço por me relacionar com ele. Eu conheço porque eu estou com ele e ele está comigo. Eu tenho convicção que aconteceu um encontro pessoal, um encontro íntimo daquele que me ama, ou primeiro, para aquele que eu amarei para o resto da minha vida. Então, quando eu tenho esse encontro pessoal com Jesus, eu faço a minha experiência pessoal, eu deixo ele transformar a minha vida, eu deixo ele transformar tudo em mim, imediatamente eu tenho o desejo de ir anunciar a todas as pessoas quem é Jesus Cristo. Então você, meu irmão, minha irmã, que faz parte do Ministério de Música e Artes, nós temos uma missão específica. Que missão é essa? Evangelizar junto com a igreja. Evangelizar junto com a renovação carismática católica. Então, em primeiro lugar, a missão específica. Mas o desdobramento dessa missão, e a gente precisa entender claramente isso, que a missão só será possível se nós entendermos também que somos chamados a evangelizar de um modo muito especial, de um modo muito específico. E é o que vai nos diferenciar, ou nos definir, e vai fazer com que a gente seja diferente das outras expressões da igreja. Que a gente seja diferente no modo de evangelizar, diferente do apostolado da oração, diferente dos vicentinos, diferente dos marianos. Como é o nosso modo, como é o nosso jeito? É a resposta que nós damos a Deus segundo a nossa identidade e segundo a nossa espiritualidade. Então é de extrema importância, você que é músico do Ministério de Música e Arte, deixar que o Espírito Santo traga e coloque em mim e coloque em você, a partir desse encontro pessoal de Jesus e na resposta que damos no cumprimento da nossa missão, é de extrema importância que eu responda de um jeito todo específico, que está ligado à minha identidade, que está ligado à minha espiritualidade. Como o ministro, então, do Ministério de Música e Artes da Renovação evangeliza? Nós evangelizamos a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, ou seja, cada acorde é um grande e um novo Pentecostes na vida das pessoas. Cada ministração, eu tenho que ter consciência disso. Nós cantamos para que o Espírito Santo de Deus venha e nos enche e preencha completamente, para que as pessoas que ouvem, para que as pessoas que experimentem através do exercício do nosso ministério, do serviço do nosso ministério, que essas pessoas sejam imediatamente batizadas no Espírito Santo. E ao serem batizadas no Espírito Santo, fiquem cheias do Espírito Santo. E o que diz o texto bíblico ainda, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 16 e seguintes, e diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Então, ou seja, quando estamos ministrando, quando estamos no exercício do nosso serviço ministerial, nós cremos que as pessoas são salvas porque elas têm também essa experiência pessoal com Jesus. Mas nós cremos ainda mais. Versículo 17 diz o seguinte: estes milagres
acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Olha que maravilha o versículo 19. Depois que o Senhor lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Meu irmão, minha irmã, entenda que eu e você fazemos parte de um ministério de poder, de um ministério de graça, de um ministério de autoridade espiritual. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo ministrando a música, ou teatro, ou seja, qualquer outra arte, nós cremos na manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Então, nosso chamado específico é evangelizar. Mas o modo que evangelizamos é trazendo do invisível para o visível a graça que as pessoas precisam receber. Então não seja tímido no teu ministério, seja ousado no teu ministério. Creia que o Senhor quer realizar todas essas maravilhas por meio de você. Por isso, pague o preço que for necessário. Se for necessário se humilhar para que o Senhor realize, se humilhe. Tenha coragem, trabalhe dentro do teu coração, arrancando toda soberba, toda vaidade, todo orgulho. Porque toda honra e toda glória não é para nós, mas toda honra e toda glória é para nosso Senhor Jesus Cristo, somente a Ele. Então que cada músico, que cada artista, que cada homem e mulher do Ministério de Música e Artes, as pessoas ao olharem para nós, tenhamos a coragem de apontar para aquele que é, e dizer, é Ele o Senhor de todas as coisas. Que fiquem com Ele, que fiquem com o Senhor, e a gente volta para o campo de missão, para pescar mais, para ministrar mais, para trabalhar mais, para que mais e mais e mais pessoas façam essa experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos um instante agora. Eu quero pedir para que Deus coloque agora no meu e no seu coração esse desejo profundo de evangelizar. E que a gente entenda que o nosso ministério é um ministério de poder, de ousadia, de graça e autoridade em nome de Jesus. E que a gente creia também que em cada acorde, que em cada ministração acontece um novo Pentecostes na vida de todas as pessoas que nos ouvem. Para que Jesus seja amado, adorado e glorificado. Amém. Aleluia. E a gente continua, da importância de valorizar então o nosso chamado. Se fomos chamados por Jesus, se fomos escolhidos por Jesus, se fomos eleitos por Jesus, meu irmão, minha irmã, eu preciso valorizar. Eu não posso servir de qualquer jeito. Eu não posso responder a esse chamado de qualquer jeito. O texto bíblico, a palavra de Deus está recheada de pessoas que fizeram de qualquer jeito e deram com burro na água. Mas também quantas pessoas entenderam esse chamado e valorizaram com suas vidas, deixando que o Senhor transformasse as suas vidas, e a partir dessa transformação o testemunho convenceria da melhor escolha que elas fizeram, de serem totalmente de Jesus. Então eu convido você a deixar que o Senhor cure dentro do meu e do seu coração. Muitas vezes nós temos um espírito de vira-lata. Muitas vezes eu e você menosprezamos, porque passamos por dificuldades, porque as pessoas falam de nós, porque as pessoas nos julgam, porque as pessoas nos perseguem. As pessoas falam da gente e a gente acaba acreditando. E a gente começa a duvidar de tudo isso. E a gente faz de qualquer jeito. E como isso acaba com a graça de Deus, como isso faz com que se torne pequena mesmo a importância que é esse chamado que Deus fez a cada um de nós. Que o Senhor nos cure, então, ao ouvirmos esta pregação, que o Senhor nos cure e nos devolva de verdade uma autoestima espiritual que devemos ter para que, acreditando neste chamado que Deus fez a cada um de nós, eu e você possamos valorizar. Quero trazer 3 exemplos de pessoas que a Sagrada Escritura traz para nós, que ouviram o chamado de Deus e responderam de forma positiva. E foram frutuosas as missões de cada um deles. A primeira pessoa
e não poderia ficar de fora de maneira nenhuma, é Nossa Senhora. Nossa Senhora, ao ouvir o anjo dizer: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lucas capítulo 1, versículo 26, melhor dizendo. Maria perguntou: mas espera um pouquinho, será que é comigo mesmo que o anjo está falando? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E o anjo logo em seguida diz: eis que conceberás e darás à luz um filho. E ela pergunta: mas como se dará isso? Logo eu, uma pequena serva do Senhor, logo eu. Sim, encontrastes graça diante de Deus. E Maria, na sua infinita humildade, ela ouve o chamado, pergunta para o anjo como se dará isso. O anjo fala: o Espírito descerá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Maria fica toda cheia do Espírito Santo. E a linda resposta que ela dá ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É o que eu e você precisamos também entender. A exemplo de Maria, a exemplo da humildade de Maria, que foi grande diante de todos os homens. Grande, 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 grande. Missão igual a de Maria não houve sobre a face da terra. Não houve. Porém, ela se coloca como a escrava do Senhor para cumprir bem a sua missão. Segunda pessoa que eu quero trazer, que não poderia ficar de fora também, Pedro, São Pedro. Um homem rude, pescador, que ficava ali à beira do mar da Galileia, especialista em pescar peixes, ele e seus companheiros ali numa vida tranquila, numa vida boa. De repente Jesus se apresenta para ele. Lucas capítulo 5. Jesus chega para Pedro, depois de uma noite frustrante, em que não apanharam nada, sobe na barca e ensina o povo. Depois diz: lança-te ao mar, volta para o mar, volta. Pedro fica doido: mas como assim? Mas Pedro sabia que daquele homem algo diferente iria acontecer, como aconteceu. E ele diz: por causa da tua palavra. Pedro joga novamente as redes e ele apanha tantos peixes que parece que a sua barca vai afundar. Meu irmão, minha irmã, que me vem ao coração o Senhor dizendo que se você entender o teu chamado e valorizar o teu chamado, eu quero transformar o teu ministério num ministério frutífero, com o exemplo do ministério de Pedro, que vamos apanhar tantos peixes, tantos peixes, tantos peixes, que a nossa barca parece que vai afundar. Mas o comandante da nossa barca é Jesus Cristo, por isso ela não afunda. E o terceiro personagem que eu quero trazer é Paulo, que é muito semelhante a cada um de nós. Porque o discipulado de Paulo se assemelha muito ao nosso discipulado. Nós fomos formados aos pés do... Pedro foi formado aos pés do Mestre. Nós fomos formados aos pés do Espírito Santo de Deus. A exemplo de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai narrar a história da experiência de Paulo. Paulo, que antes perseguia cristãos, matava cristãos. No caminho para Damasco, uma luz súbita o faz... Não é a tradição, mas às vezes as pessoas falam que ele cai do cavalo. Nós sabemos que não foi bem assim, mas ele estava caminhando, indo para Damasco. Mas ele tem uma experiência profunda, uma luz forte, faz com que ele fique cego. Ele ouve a voz do teu Senhor. Muitos de nós também tivemos essa mesma experiência como Paulo. Nós ficamos cegos momentaneamente e nós questionamos: Senhor, meu Deus, e agora? Nós estamos convictos naquilo que deveríamos fazer, naquilo que queríamos. Mas nesse encontro, nessa trombada com Jesus, ouvimos a voz do Senhor e imediatamente Jesus ministra sobre nós o batismo no Espírito Santo de Deus, que nos dá todas as respostas. Do homem velho, da mulher velha, nasce um novo homem, a nova mulher. Agora, cheios do Espírito Santo. E não sabemos fazer outra coisa senão entregar diariamente a nossa vida ao Senhor. E ao entregar a nossa vida ao Senhor, nós temos a convicção que não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. A exemplo de Paulo, a exemplo de Pedro, a exemplo de Maria. Eu lembro quando o Klaus me ligou
e me fez o convite para coordenar um ministério, lógico que ele me fez o convite, eu fui orar. E olha que eu não fiquei orando e questionando, será, Senhor? Muito pelo contrário. Porque quando o Klaus me ligou para fazer o convite para coordenar o Ministério Estadual de Música e Artes, ele disse para mim, Vicente, eu orei e o Senhor me falou. Isso é muito forte. Aquilo entrou no meu coração como uma espada mesmo e abriu meu coração. Eu estava saindo da coordenação estadual da renovação, tinha todos os motivos para dizer, olha, vou ficar um ano sem fazer nada, vou dar um tempo para cuidar da minha família, cuidar da minha saúde. Mas quando o Klaus me ligou e ele falou, olha, eu orei e o Senhor me falou. Aquilo para mim foi confirmação daquilo que o Senhor queria para a minha vida. O Senhor me chamou. Eu não fiquei questionando. Eu não gastei semanas e semanas e semanas rezando para saber se era ou se não era, se é verdade ou se não é. E muito menos pedir para Deus um sinal. Muitas vezes somos chamados e a gente não quer responder se não tiver um sinal. Onde está a nossa fé? Onde está a sua fé? Para acreditar piamente quando os irmãos ungidos são instrumentos de Deus para nos chamar para a missão. Sinto que muitas pessoas estão sendo tocadas agora. Porque você também foi chamado e você questionou. Você foi chamado e você teve medo. Você foi chamado e não acreditou que Deus poderia fazer muito através de você. Eu acreditei muito na oração do Klaus. E eu só louvei a Deus por ter me escolhido para fazer parte desse time vitorioso que é dessa nova coordenação, da coordenação do Klaus. Mas lembro também quando o meu ex-coordenador, o Everson, me chamou para tocar e cantar no grupo de oração. Nessa época eu tocava, ainda não sou um expert para tocar violão, mas eu tocava muito pior do que eu toco hoje, e cantar nem se fala. Mas ele também disse da mesma forma. Eu orei e o Senhor falou comigo. E ele me chamou para tocar no grupo de oração, porque tinha essa lacuna, tinha essa ausência de ministros de música e artes no grupo de oração. Eu lembro que no início foi muito difícil, muito complicado. Errava muito, muito desafinado. Ora eu estava animado, ora eu estava desanimado. Mas eu lembro um dia que eu fui orar e eu falei para Deus, Senhor, eu não quero tocar bonito. Senhor, eu não quero cantar bonito, mas eu quero unção. Se o Senhor me dá unção, Senhor meu Deus, eu sei que a tua graça vai acontecer. Eu lembro que a primeira reunião, depois que eu rezei e falei isso com Deus, foi uma reunião maravilhosa, em que os irmãos chegaram para mim e falaram, Vicente, nossa, você cantou e tocou e a gente sentiu a graça de Deus, a gente sentiu a presença de Deus. Estava meio desafinado ainda, não sabia tocar direito, mas tinha unção. Porque nós cremos que quando o Senhor chama, o Senhor colabora conosco. O Senhor te chamou, por isso é desejo dele colaborar com você. Na renovação, um tempo atrás, nós pregávamos sobre o chamado e o voluntário. E eu quero deixar muito claro aqui, para nós, membros do Ministério de Música e Artes, cuidado, na obra de Deus não tem espaço para voluntariado. No mundo civil, o voluntariado é muito bonito, é muito importante mesmo. Quantas entidades, quantas ONGs, elas são movimentadas pelo trabalho voluntário, mas a obra de Deus não tem espaço para o voluntariado. Na obra de Deus, ou somos chamados ou não somos chamados. Ou fomos escolhidos ou estamos perdendo tempo ali. E eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã. Não seja um voluntário na obra de Deus, não seja. E acontece muito conosco, porque na ausência de músico, na ausência de quem toca, de quem canta, às vezes a pessoa está com o pé no mundo. A pessoa veio para o grupo de oração um dia, uma semana, um mês, está ali, e de repente se descobre que aquela pessoa toca violão, mas a pessoa não passou pelo processo ainda de conversão, aquela conversão forte, aquela conversão importante. E aí o coordenador vai e chama a pessoa já para estar na frente, para cantar, para tocar, só porque ela sabe tocar violão. Queima-se etapa. E ao queimar etapa, problemas sérios podem acontecer. Ou quando não, a pessoa vem para o grupo de oração porque ela sabe tocar, porque ela cantava no mundo, ela acha também que tem que cantar no grupo de oração, tem que cantar na renovação, e ela se oferece. E ao se oferecer, com medo de magoar a pessoa, com medo de dizer a pessoa, olha, não é assim, da pessoa não querer voltar mais, põe a pessoa na frente.
queima-se etapa. E ao queimar a etapa, essa pessoa não cria raiz. Então, nos primeiros problemas que ela vai ter, ela se decepciona, não só com os irmãos, mas se decepciona também com Deus, vai embora e não quer mais saber de Deus. Veja o quanto isso é sério. Então, tenha convicção do seu chamado. E repito mais uma vez, não seja voluntário na obra de Deus. E para encerrarmos, eu convido você a se consagrar ao teu ministério. O que é consagrar? Tornar o seu ministério sagrado, tornar o seu ministério santo. Não faça de qualquer jeito, não exerça de qualquer jeito. Estávamos nós no ENF deste ano e no workshop do Ministério de Música e Artes foi falado diversas vezes sobre palco, fama, sucesso. E aquilo me inquietou muito, porque o músico do grupo de oração, a pessoa que serve no grupo de oração, ela não tem tempo para fama, ela não tem tempo para sucesso, ela não tem tempo para querer ganhar dinheiro com o seu ministério, mas ao contrário, ela faz tudo isso como resposta ao chamado que Deus fez a ela. O meu tocar, o meu cantar pertence somente a uma pessoa, e essa pessoa é o meu Senhor Jesus Cristo. E a palavra vai dizer para nós, para a gente rezar, na segunda carta de São Timóteo, no capítulo 4, diz o seguinte: eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino, prega a palavra. Aqui está falando prega, mas eu chamo a sua atenção para você dizer: canta a palavra, toca a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo plúrido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Tu, porém, olha o que Deus diz para nós, tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpra a missão de pregador do Evangelho, cumpra a missão daquele que canta o Evangelho, daquele que toca o Evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos comigo, sua mão direita comigo, e vamos rezar. Senhor, meu Deus, nós entregamos agora a nossa vida a Ti. Entregamos, Senhor, meu Deus, o nosso ministério. Entrego todo o ministério do Estado de Goiás, de todas as nossas dioceses, de cada grupo de oração. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a sermos cumpridores da palavra que é cantada, que é tocada, que é ministrada, Senhor. Que nós não sejamos meros ouvintes, mas que a nossa arte, Senhor, meu Deus, alcance tantos corações que estão desejosos, sedentos, Senhor, meu Deus, para que essa palavra transforme suas vidas, e suas vidas se tornem, Senhor meu Deus, um lindo testemunho de amor, para que famílias inteiras sejam salvas, transformadas pelo Teu amor. Abençoe a vida de todos os meus irmãos e minhas irmãs, eu te peço isso, Pai amado, em nome de Jesus. Aqueles que estavam com dúvidas, aqueles que, Senhor meu Deus, estavam questionando, será que era isso mesmo que o Senhor queria para mim? Deixa o Senhor te convencer da sua vontade, do teu querer. Que Ele abençoe poderosamente a minha e a sua vida e nos leve a uma entrega total, um desejo profundo de sermos colaboradores através do exercício do nosso ministério, para que o grupo de oração cresça e as pessoas sejam transformadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Grande abraço. Deus te abençoe.